Isso. Tudo que nós falamos na primeira parte é aquilo que o espírito utiliza para analisar a formação mental, o pensamento. Sim. Sim. Sim, o espírito utiliza para analisar a formação mental. Até fazer alguma coisa, mas se você fizer, é a mente que está fazendo, não é você. Calma, nós vai chegar lá. O que? Não. Aí corpo, pensamento vai chegando à mente primária do espírito. O pensamento, aquilo que você imagina que você está pensando, vai à mente primária do espírito. Não há vida para ser vivida. Porque a vida é a sucessão de pensamento. Então, conforme o pensamento vai passando na mente do espírito, ele vai analisando esse pensamento a partir dessas coisas que nós conversamos. Sim. O que você não está entendendo? O espírito. Sabe o que é o espírito? Ainda bem que você... E o pior é que você, como cadecista, sabia. E lá no livro do Espírito está bem claro. O Espírito para vocês é nada. Esse é o problema. O livro do Espírito diz que para o ser humano o Espírito é nada. Mas para nós é alguma coisa. É assim a hipótese do Espírito da verdade. E apesar disso estar no livro que está descrito ainda, eles acham que nós sabemos que é o Espírito. Compreendeu? Então, quando você não souber o que é o Espírito, você está fazendo o que o livro do Espírito diz que é para ser feito. E se você não sabe o que é o Espírito, você não sabe o que tem no Espírito, nem como o Espírito vive. E mais, não tem condição de saber. Então, só cita informação. Isso está na mente do Espírito. Pronto. Isso está na mente do Espírito. Aí alguém pergunta para você, o que é o Espírito? Sei lá. Ou o que é a mente do Espírito? Também não sei. Como é isso que está na mente do Espírito? Também não sei. Esse é o problema do marido dele. Ele quer entender o que é o pensamento que está na cabeça do Espírito. Aí se enrola todo, a mente tem um monte de figuras, ele acredita nas figuras, aí ferrou. Você é espírito humanizado. Não. Existe o espírito humanizado. Você é a humanização do espírito. Enquanto humanização do espírito, você é só uma ideia que está na cabeça dele. De palco. Não, aqui Não é você. Você é que vai ser analisado. Pelo espírito. Para o processo de elevação espiritual. Tá. Sou eu. E se não é você,
Vamos então começar a segunda parte. Vamos então começar a segunda parte, que nós vamos começar exatamente por aí. E aí nós vamos matar a vontade dela. Vai falar de observador, observação e observado. Tá certo? Vamos começar por aí. Nós precisamos compreender uma coisa. Uma coisa é a realidade. A realidade real. Outra coisa é a realidade ilusória. E não deixa de ser real. Para quem vive ela como real. Mas, dentro da realidade real, ela é uma ilusão. É uma ilusão. Vou lhe dar uma ideia. Alguém que acha que ele é muito bonito, mas não é. A beleza dele é uma realidade ilusória, porque só ele tem. Para ele ela é real, então ela é real para ele. Mas dentro do mundo, da forma de beleza, ela é só uma ilusão. Então nós precisamos compreender isso. Existe uma realidade real. E existe uma realidade ilusória. Aquela que é real apenas para quem acha que ela é real. Mas se você colocar para o mundo real, ele é ilusório. Ficou claro isso? Então, dentro dessa concepção, existem 3 elementos no universo: o espírito, o pensamento e você, o ser humano. Dentro da realidade real do universo, o ser humano é uma ilusão. Ele não existe. Mas para vocês que estão humanizados, vocês existem como ser humano. E se existe para vocês, o fato dele existir, cria uma realidade para você. Isso não existe, hein? É um teatro. Como a moça está falando que é tudo um teatro. Quando você, olha, e quantas vezes vocês já viram, vou falar da novela, porque você vê muitas vezes, né? No final você já começa a pensar que o ator é igual ao papel que ele está representando. Que você só vê a representação. Você não vê ele em casa fazendo cocô, assim, acordando de manhã com bafo de peão. Separei o pensamento do ser humano. Sim. Porque para vocês existe o pensamento. E existe você, que pensa. Não. Dentro da realidade real, não. Mas dentro da realidade ilusória, ou seja, aquilo que você acredita, acredita. Então para você é real. Não adianta você querer dizer isso é uma ilusão, porque você vai ficar sem saber onde coloca a sua bunda ilusória. Ficou claro isso? Então nós precisamos, primeiro vamos não esquecer a primeira parte, mas começar a usar as coisas da primeira parte nessa segunda. Lá o objetivo é um, aqui o objetivo é outro. Influem a mesma coisa, mas o objetivo lá é um, o objetivo aqui é outro. Nós vamos começar a conversar sobre isso. Então existe o espírito.
Olha, só para essa questão do pensamento, no livro do Espírito, que o moço diz que já leu e conhece, tem a seguinte pergunta: o pensamento do ser humano é próprio ou é dado por veio de fora? E o Espírito da Verdade diz: comumente o pensamento lhe é dado por outro espírito fora da carne. Comumento. E isso quita tanto ao ouvido do cadeco, que, como eu disse lá no Ilha, queria saber tudo. Ele pergunta: qual pensamento é nosso, qual é o que vem de fora? E aí o Espírito da Verdade diz: você não consegue separar um do outro. E mesmo que conseguisse separar um do outro, não resolve nada para você. Não vai mudar em nada você. Por quê? Porque não importa que o pensamento vem ou se você pensou. O importante não é o que você pensa. É a forma como você se relaciona que você pensa. Então, mas essa informação, o importante para nós agora saber é que existe o espírito, o pensamento e você. Só que o pensamento, alguns vêm do espírito, outros vêm de você. O que é de você? Não interessa. Não dá para saber, e além do mais saber, não resolve nada. Ficou claro isso? Como que sim? O ser humano pensa. Aliás, tem uma pergunta no livro do Espírito, todo mundo estava esperando eu comentar, porque ela é completamente contrária a tudo que eu disse. Que é a seguinte pergunta: o ser humano age independente? E o livro do Espírito da Verdade, sim, o ser humano age independente. Aí todo mundo ficou, a filha, quando acabou de ler, disse: agora, estou aqui. Eu disse: agora, muito fácil, o ser humano age independente. Ou pelo menos, acha que age. E se acha que age, ele age. O problema é que eles querem estabelecer uma única verdade. E você não pode estabelecer uma única verdade. Vocês só podem conviver com a verdade para vocês. Com a verdade relativa que vocês podem viver. Não dá para vocês conviverem e viverem com a realidade real. Até porque se fosse viver, vocês não iam gostar. Logo no início, minha filha disse para eu assim: Joaquim, o Espírito fala. Eu disse: fala, mas a fala do Espírito não sai da boca nem é feita de palavras. Ela disse: como assim? Eu disse: eu com alguma coisa, eu mando esse sentimento para outro espírito, o espírito recebe esse sentimento, sabe o que eu quero dizer. Aí ela disse para mim: deve ser tão chato viver aí. Porque para você não tem graça viver sem som, sem palavra, sem música, sem formas. Como a mocinha disse aqui, deve ser chato viver nessa questão da equanimidade. Para vocês humanos que querem emoções fortes, é chato. Lá não tem. Espiritando, lembra aí essa palavra? Se você não sabe o que é o espírito, você não vai saber o que o espírito faz. Então eu inventei a palavra espiritando. O espírito espiriteia. Lembra disso? Então, primeira coisa, quando nós entramos no aspecto de espiritologia para ser humano, não dá para tratar a espiritologia do mesmo jeito que o espírito usa. Ela precisa ser adequada à sua realidade. Ficou bem claro isso? O espírito utiliza
a espiritologia num sentido, de uma forma. E vocês podem usá-la num outro sentido, de outra forma. Aliás, não sei se vocês perceberam, na parte da manhã, nas duas primeiras conversas, eu não falei da ação do espírito vendo a espiritologia. Eu comecei dizendo que espiritologia é a ciência que o espírito utiliza para averiguamento. E aí disse, já que ele usa para averiguamento, nós precisamos conhecimento, só conhecimento. Porque eu não tenho como explicar para vocês como o espírito espiriteia. O máximo que eu posso dizer é a mesma coisa que o espírito sabe sobre a mente, você tem capacidade de saber. Acabei de falar, vocês ouviram tudo que eu disse, imaginam que entenderam. Isso pode. Agora, a partir daqui, ou seja, a utilização desse conhecimento da mente pelo espírito é uma, para vocês é outra. Ficou claro isso? Pode perguntar, moço, não precisa pedir desculpa, não precisa levantar a mão, nem ser só por magia, não, pode perguntar quando você quiser, nós estamos até amanhã. Esse espírito aí que eu estou falando, o moço perguntou se esse espírito aí que eu estou falando é de nós para nós mesmos. Esse espírito que eu estou falando não tem nada a ver com você. Ele vive no mundo espiritual. Vive a partir de verdades e realidades espirituais. Você vive no mundo material, cercado de coisas materiais. Não são a mesma pessoa. Não é ele que está aí observando, não. Você está acontecendo dentro da cabeça dele. Hã? Isso, aquela mulher do ajudante do Kisman, que ele foi viver com ela, que nasceu o filho, tudo aquelas coisas estavam acontecendo enquanto ele estava amassado pegando a água. O espírito é ele que está pegando a água. Você, o ser humano, é tudo aquilo que ele sonhou enquanto está pegando a água. Você, ser humano, é o sonho daquele espírito. É o resultado baseado. O ser humano é um sonho que o espírito está tendo. Isso. Ficou claro isso? Então agora nós vamos começar a conversar como puxar e para que puxar aquilo tudo que nós conversamos até agora. E vai conversar como já e para que usar a nível humano. Não a nível espiritual, a nível prático, e mais do que a nível prático, vai trazer resultados materiais, nada espiritual. O doutor me pergunta com qual objetivo. Isso nós vamos taxar. Isso nós vamos taxar. Tá certo? Ficou claro isso? Agora, nunca questionando. Nós não vai questionar nada do que falou na primeira parte. Pelo contrário, vai usar tudo agora. Por isso que eu disse, de tarde eu vou te dizer tudo que eu disse de manhã.
Mas não de dizer no sentido de dizer o contrário, mas no sentido de usar de uma forma diferente. Certo? Então vamos começar. Qual é o objetivo, eu falei aqui hoje, do espírito ao usar a espiritologia? Espiritologia é a ciência que o espírito usa para pesquisamento, é isso? Com a intenção de alcançar a elevação espiritual. Essa é a intenção do espírito quando ele se utiliza da espiritologia. Só que para vocês, essa intenção não vale de nada. Porque vocês não são espíritos. Vocês vão morrer. Vocês vão acabar. Não vão? Cadê a Maria que você já foi? Cadê a Maria que você já foi? Maria foi uma encarnação de um espírito. E um dia acabou. Você também vai acabar. Porque você é encarnação de um espírito. O problema é que vocês aceitam o processo reencarnatório. Mas não aceitam que vocês é uma encarnação. Assim como as personalidades que vocês já viveram acabaram, essa personalidade vai acabar. Quando? Quando acabar a encarnação. Isso é morte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito morto que acha que está vivo. Tem muito vivo que acha que está morto. Então você não pode alcançar a evolução espiritual, porque a evolução espiritual, primeiro, é do espírito. Segundo, é uma coisa que dura eternamente. E vocês não vão durar eternamente. Quando acabar essa encarnação, você, o ser humano, acaba. Vai ficar quem? O espírito. O espírito que não é você. Só está acreditando que é. Então vocês não podem usar a elevação espiritual. Para que vocês vão usar então a espiritologia? Tem muita gente que usa para ganhar mesmo, você está certo. Mas não é para isso. Então representa para o espírito ganhar a elevação espiritual em uma encarnação. Se sair bem na prova. O que quer dizer isso? Aproximar-se de Deus, tá certo, mas o que quer dizer isso? Vencer a si mesmo, mas o que quer dizer isso? Quando ele consegue tudo isso que vocês falaram, o que representa isso para ele? Porque tudo isso que vocês falaram é a elevação. É a elevação. Eu quero saber o que representa o conseguir a elevação para o espírito. Não é podar. Desculpem. Não, é tão simples. É que o problema é que as coisas simples já é difícil para vocês. Aproveitar a vida. E tudo que consegue, durante uma encarnação, fazer a elevação espiritual, ele tem uma vida boa. Ele aproveitou aquela vida com a finalidade que ele tinha.
ou útil, tanto faz. Quando você tem uma vida útil, você acha que ela é boa. Quando você tem uma vida inútil, você acha que ela não prestou. Não, como ser humano também. Útil aí não é no sentido de ser útil ao outro, mas ser útil é o que você desejava que fosse. Quando você consegue uma vida produtiva no sentido do que você quer, você diz que a sua vida foi boa. Quando você não consegue, você diz que a sua vida foi ruim. O que tem ele venceu a prova? Não necessariamente. Ele pode ter alcançado algumas vitórias e achar que isso foi útil. O sentido aí, não tentem mudar o sentido é este. Para o espírito, uma vida onde, ou seja, uma existência carnal, onde ele consegue fazer a elevação espiritual, é algo bom para ele. Ele teve uma vida que foi produtiva, que foi boa. Tá certo? E quando para vocês a sua vida é boa? Não. Tem muita gente que tem conforto e toca lixo, é conforto por outras coisas. Não, tem muita gente que ganha shape e tocaria por outras coisas. Não, tem muita gente que consegue tudo o que quer e até fica cansado de tanto conseguir o que quer. Quando você está em paz, quando você está bem consigo mesmo. Tanto que eu muitas vezes falo, o importante não é dinheiro, o importante é você estar bem com você, é você estar bem com a vida. Essa é uma vida boa, uma vida positiva, quando a sua vida lhe traz tranquilidade. E para você o conforto é que traz tranquilidade, aí você luta para ter conforto, mas você quer a tranquilidade. Hã? Não tem problema nenhum. Então veja, isso se mantém. E enquanto usa a espiritologia para alcançar aquilo que ele mais quer, vocês também podem usar, dentro do nível ilusório de vocês, a espiritologia para alcançar aquilo que vocês não querem. A paz, a harmonia, a felicidade. Comecei a entender a separação que eu estou fazendo? A espiritologia a nível espírito, a espiritologia a nível humano. A espiritologia a nível espírito é a terra que é usada para buscar a elevação espiritual. A espiritologia a nível humano é a terra que é usada para buscar a paz, a harmonia e a felicidade. Aí você já está entrando num tempo de suposição, mundo da probabilidade. Você acredita que é a mesma coisa? Sei lá. Você não acredita? Não sei lá. E não importa no que você acredita. O que importa é que tudo que o ser humano pensa e faz, ou tem um objetivo, está bem consigo mesmo e com o mundo. Isso importa. Ficou claro? Hã? A moça está perguntando se não seria uma linha muito fina que separaria o estar bem consigo mesmo e o ganhar. Não, é muito fina. E nós precisamos avaliar isso. E nós vamos conversar sobre isso durante essa conversa. É para mais tarde. Por enquanto, o que eu quero é que vocês compreendam a espiritologia nos dois sentidos. A espiritologia no sentido humano e a espiritologia no sentido material.
Que aí vocês começam a definir o que o doutor acabou de perguntar. Para que fazer epiritologia? Para isso. Por quê? Porque se você fazer, praticar a epiritologia, você não vai conseguir alcançar a paz e a harmonia. Jamais. Ficou claro? Então vamos continuar nossa conversa. A epiritologia humana, então, é um instrumento que o ser humano tem para buscar a sua harmonia e a paz. Aonde o ser humano precisa agir para encontrar a paz e a harmonia. Ou seja, o que leva o ser humano a viver a desarmonia e a guerra? A mente. E é a mente que constrói tudo que você vive. Os momentos de desarmonia são construídos pela mente. Calma, mas você está com uma flecha. Você quer que eu vá embora agora? Eu falo tudo e vou embora. Eu estou enrolando para ir embora até amanhã. Esse é o primeiro detalhe. O espírito usa a epiritologia, assim como o ser humano usa a epiritologia, observando a mente. Mente, pensamento. Não mente, fabricante de pensamento. A mente, pensamento. O espírito retira do pensamento tudo que lhe atrasa espiritualmente. O ser humano retira do pensamento tudo que lhe faz viver em guerra e desarmonizado. Deu para compreender isso? Pia, se ela não quer que você durma na casa do doutor, ela quer sair correndo. Ela perguntou como fazer isso. Ah, você que perguntou, pensei que fosse ela. Mas vai chegar lá. Não porque, o que não está calo nisso que eu falei, filha? Não ficou calo? Não ficou calo para você que toda desarmonia que você tem é criada pela sua mente? Mas a harmonia, não. Porque a mente não cria harmonia. Se ela cria harmonia, ela está desarmonizando. A harmonia que a mente quer é que os outros se harmonizem com você. Então ela exige que a coisa esteja no lugar certo, ela exige que aquele seja o que você quer, que o outro faça o que você quer para poder viver em harmonia. Isso não é harmonia, isso é submissão. O que eu estou falando é você lidar com a mente e retirar da mente aquilo que desarmoniza você com a tudo. Aquilo que causa a sua desarmonia com o mundo. Nós vamos estudar lá. E é agora. Espíritos a defeito de falar, eu disse que não vou falar da forma como ele usa a espiritologia. Então, eu disse que ele retira do pensamento tudo que não é elevado, para poder alcançar a elevação. Mas foi isso que ele estudou a vida inteira. Para poder fazer a prova, ele tudo que é elevado e o que não é. Mas deixa o espírito agora.
Só estou fazendo a comparação para vocês verem que a espiritologia humana não tem muita coisa de diferente da espiritologia espiritual. Só o que muda são os valores das coisas. Tá certo? Vamos nos concentrar na espiritologia humana. A partir do momento que nós sabemos dessas coisas, nós temos que voltar ao estudo da mente. Para ver o que ela faz com aquele sujeito, aquela ação e aquele óculos que nós falamos lá atrás que ela queria. Certo? A primeira coisa que a mente faz com essas coisas é que há algo chamado posse. Possessão. A mente pega o elemento, a ação pretendida e o rótulo e transforma aquilo em uma posse, ou seja, algo seu, verdadeiro, real, o qual você não abre mão por acreditar que você é a mente. Essas possessões são de 3 tipos. Posse provisória. É meu. É dele. É dele. Está um dono a cada coisa. Não é só meu. Mas quando diz é dele, também está dando um dono, está criando uma posse. Um pocheiro, vamos dizer assim. Pocheiro é aquele que toma conta do que não é cheio e diz que é seu. Então essa é a primeira posse, a posse moral. A segunda, a posse material. A segunda posse é a posse moral. Está certo ou está errado? É bonito? É feio. É limpo? É sujo. Você possui moralmente as coisas. Quando você quer determinar valores para as coisas, você possui essas coisas materialmente, moralmente. Porque convive com elas a partir do seu valor. E a terceira posse é a posse sentimental. Eu gosto, eu amo, eu não gosto, eu tenho raiva. Ter raiva de alguma coisa é ter a posse daquilo de uma forma sentimental. Porque você passa a acreditar naquela raiva. Você possuiu aquilo. Ficou calo isso? Já tem um problema. Se todas essas posses fossem verdadeiras, não haveria problema. O problema é que todas essas posses são criadas com que intenção? Conquistar uma vitória. É aí que surge o problema de se ter possessão. Porque quando você possui alguma coisa, moralmente, materialmente ou sentimentalmente, essa ideia de possuir aquilo é uma arma que vai ser usada contra o outro. E aí o outro vai fazer o quê? Não, ele não se defende, ele faz o quê? Ele ataca. Acabou a harmonia com o mundo.
Esse é o problema de você possuir, ou seja, de você saber que sentimento deve se relacionar com as coisas, com que verdade deve se relacionar com as coisas, ou de que propriedade aquela coisa é. Esses elementos são usados pela mente para gerar vitórias. E aí não é como verdades, como realidades. É só a força de Maia que diz que aquilo é verdadeiro. E quando isso chega ao outro, chega como um ataque total. E aí o outro vai se defendendo e atacando. Acabou a harmonia, acabou só a paz. Só isso. E aí você diz, eu quero viver em paz. Mas você não consegue viver em paz. Porque não despossui as coisas. Porque a única forma de se conseguir a paz é despossuindo. Porque se você está apegado àquela posse, e por favor anotem esse termo, apegado, e eu vou mais para o final conversar sobre isso. Se você está apegado àquela posse, você está no processo de atacar, e o outro está no processo de lhe próprio atacar. Ó, abriu a porta do cemitério hoje mesmo, hein? Eu tenho chegar de adora. Pode? Chico. Faz muito tempo que você não aparece, eles jogaram você para fora do navio? Isso. Tudo em paz? Seja bem-vinda, viu? Lembra dela, filha? Cado, cadê o cado? Que calor ele de vez? Ficou claro isso? Você não consegue ser feliz, viver harmônico, porque você acredita na possessão que a mente cria. Pela força de Maia, você não consegue libertar do poder real daquilo. Só uma coisa. Diga para uma mulher que ela não precisa se vestir de acordo com a festa que ela vai, para ver se ela vai aceitar isso. Não vai. Não, eu tenho, não, eu sou liberta dessas coisas. Mas sabe, as outras pessoas estão lá, elas vão se reparar, né? Então por causa delas eu vou. Mentira. Digamos. O ser humano só vai ser feliz quando ele despossuir as suas posses. Possuir, nós já vai chegar lá. Eu disse, anotem para o futuro. Ficou claro isso? Não há como ter posse e continuar em paz. Por quê? Porque não existem duas pessoas que cuidadamente possuam a mesma coisa na mesma intensidade, gênero, número igual. Sempre é uma diferença. E aí sempre um está atacando o outro. É possível desapegar-se dessas coisas? Eu vou lhe dar uma hipótese e explicação. Sim, é possível. Quando? Quando desapegar. Nós ainda vai chegar lá. Mas sim, é possível. Quando? Quando desapegar. E quando não desapegar? Não foi possível.
Porque se você está subordinado à Maia, você não pode. Quando querem. Até porque se pudesse, quando quisesse, teria uma posse. Fale, moço. Para desapegar necessita de uma vontade. Não, necessita de uma escolha. Não a escolha de desapegar-se ou não desapegar-se. Não é essa escolha. É escolher o que é importante para você. Importante para você é estar apegado, porque jamais vai se desapegar. Agora, se importante para você é alcançar a harmonia e a felicidade, e você descobre que o caminho para a harmonia e a felicidade é o desapego, você vai tentar desapegar. Hã? A moça está dizendo, não depende da gente, não em si. Nós vamos falar. No trecho existem dois tipos de pensamento, o pensamento que lhe é dado e o seu. Ficou caro, Luiz? Acontece com você? Não acontece com mais ninguém aqui. Pode ter certeza disso. Você é o pior daqui. Você tem essa vontade e não consegue. Tem duas opções. Ou você só tem a vontade da boca para fora. Você estava aqui na vez passada quando eu falei da comunidade. E eu disse para a pessoa bem calo, olha, você tem que estar muito preparado para o que vai acontecer. Vocês estão preparados para o que vai acontecer? Para o que pode acontecer? Então, é preciso mentir muito o que vai acontecer. Nós chegamos lá. Ou então, na verdade, você não consegue. Quando não consegue, consegue. Quando consegue. Aí você está querendo fazer uma discussão de pós-graduação. Nós ainda está lá na faculdade. Sabe, você está na escola primária, acabou de descobrir o Brasil porque teve uma calmaria. Aí você vai para o segundo grau e diz, não foi bem assim, isso aí já foi uma história, porque ele queria ir para a Índia. Aí você chega na faculdade, você descobre que ele já saiu para ir para a Índia, e já sabia que tinha esse país, veio para cá mesmo. Então a profundidade das coisas não vou aumentar muito agora, não. Então esse é o primeiro motivo, porque apesar de vocês dizerem que querem a harmonia, não conseguem. E nunca vão conseguir. Por quê? Porque não fazem um trabalho psicológico com você mesmo, no sentido de se desapegar das suas possessões. Quem faz esse trabalho, consegue. Porque na hora que você não tiver mais a posse moral sobre as coisas, o que eles disserem está certo. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas é interessante. Quando você tem uma posse moral, ou seja, você sabe o certo, você está doido que o outro erre para você mostrar o certo. Muitas vezes, o outro mostra uma coisa tão significativa, tão sem problema. Sabe, ele diz assim, esse tapete que está aqui é amarelo. O problema do tapete ser amarelo é o segredo. Nenhum. Isso vai influenciar a sua vida ou a vida do outro. Nenhuma. Mas você vai sair correndo para dizer, não, isso é grande. Você não está vendo? Então o grande problema não é só com a posse.
é acreditar que você tem que ensinar o outro. Ensinar o outro de como é as coisas, o certo das coisas e como deve viver sentimentalmente com aquela coisa. Isso é o resultado do amigo apóstolo. Depois que passa, aí você diz, para que eu fui discutir aquilo? Não tem a menor importância para o futuro, não vai gastar em nada, não vai zerar nada. Tá certo, aquela hora não era para fazer, você não fez. Ponto. O pior é quando você já tem noção de tudo isso, está falando, está se dizendo para que eu estou falando. Aí é pior, não é nem depois, é na hora mesmo. Nós não conseguimos pular e ainda da boca, sai. Esse é o chão da humanidade, né? Aquele que tem pela vida dos outros. Os outros precisavam daquilo. Ficou claro? Segunda coisa que não deixa você se amunizar. Perdão. Qual a diferença de ação para posse? A posse é genérica. A ação é específica. Então vamos dizer assim. A posse é você achar que o ventilador é bom. A ação é essa aqui. Este ventilador é o bom. São duas coisas distintas. Por quê? Porque você pode achar que o ventilador é bom, mas que aquele não é. Você ainda tem a posse, mas tem a paixão por ele. Tanto faz moral, sentimental ou de objeto. Isso ainda continua me levando a viver em desarmonia com o outro. Porque o outro pode ter até uma posse, mas preferir aquele ventilador não é isso. E quando ele colocar para fora a preferência dele, você vai querer provar que esse é melhor que aquele. Não leva problema nenhum. Ele gosta daquele, eu gosto desse, eu tenho isso. De resolver. Mas não, você vai querer provar que esse é o melhor. Aí vamos dizer, até compra a ideia que esse é o melhor. Então é meu. Não, esse é eu. Eu estou ilustrando com exemplos que, principalmente para nós entender a desarmonia que causa ter. E veja, eu não estou colocando em nada significativo na vida. Estou colocando em coisas bestas. Vocês tocam aquilo que dizem que é o sonho de vocês, estar em paz e felicidade e harmonia, por linhas, por coisas sem valor. É muito importante assistir o capítulo da novela. Se o marido quiser ver futebol na mesma hora, não pode, porque eu não posso perder minha novela. O que você vai levar? O que essa novela vai fazer com a sua vida? Vale o contrário também, viu? Ela querer ver novela e você dizer que não pode, que está na hora do seu futebol. Só passa hoje, novela tem todo dia. E tendo um processo de desarmonia que vai acontecendo com a mente. Ainda não estou falando em agir. Em agir para se libertar, como eu disse, daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas ainda não estou falando. Eu estou querendo ainda conhecer, que vocês conheçam o processo mental.
E só estou querendo mostrar a vocês este processo mental em ação. E mostrar como este processo mental é contrário àquilo que vocês dizem que querem. Por quê? Porque aquilo que vocês dizem que querem, vamos voltar de manhã, é somente uma hipocrisia criada pela mente para encobrir o desejo da vitória. Sabe, se você, vamos dizer assim, não estou falando de realidade, estou falando de teoria. E você entende o que eu estou dizendo desde o princípio, que essas postes e essas paixões são criadas apenas como munição para que a mente possa atacar o poste e obter uma vitória? O lógico seria você dizer, a partir de hoje, tudo que vier a mente, eu não vou me apegar, porque eu sei que isso é só uma arma para atacar o poste. E que tudo que está sendo dito aqui, isso é hipócrita. Mas como já falou, na maioria das vezes você não consegue pôr em prática. Pode até, depois de algum tempo, falar e pensar e dizer como eu fui feita. Mas na hora ali, é impossível. Eu não te lembre, não consegue pensar de falar. Por quê? Porque o acontecimento, o ato de falar, tem que acontecer. E E ali tem outro, parece que está querendo tocar na boca. quando teve a festa da Nossa Senhora do Paladino, o irmão falou para todo mundo não ir por uma escada, menos para este. E hoje é bolo, né, filha? Ficou claro isso? Está dando para entender como a mente funciona? Tem a poste e tem a paixão. E tem o subproduto da poste e da paixão. Olha como a coisa é complicada. E é simples ao mesmo tempo. Porque se você possui uma poste que reflete numa paixão por alguma coisa, isso gera em você um desejo. O desejo de ser aquilo que você é apaixonado. E o desejo de não ter aquilo que você não é apaixonado. E como você não tem tudo o que quer, e não consegue ter tudo o que quer, vive em completa desarmonia com o mundo. Deu para compreender? Toda a sua desarmonia, todo o seu sofrimento é causado pela sua mente. Quando ela exige a vitória, quando ela cria coisas para poder atingir a vitória. Eu chamo essa coisa de condicionalidade. Condições que a mente tem para ver felicidade e harmonia. É o desacordo entre o que acontece e a sua condição do que deveria estar acontecendo que faz a mente trazer um sofrimento. É
a condição, o desacordo entre a condição que a mente cria e o que está acontecendo, que faz a mente lhe dar a sensação de viver uma desarmonia. A desarmonia não está no outro fazendo o que você não quer que ele faça. A desarmonia está em você querer que ele fizesse o que você quer que ele faça. Como diz o Buda, você é a herança de você mesmo. Você sofre porque você exige condições para ser feliz. Se você não tivesse condições para ser feliz, não viveria sofrimento. E aí seria o quê? Feliz. Ofenda, você não é feliz porque não tem condições para ser feliz. Ou melhor, acredita nas impostos, na condição que a mente cria para ser feliz. E tudo isso é processo mental. Foi a mente que criou a condição, não é você que quer. Por isso que eu comecei separando você, humano, mente e espírito. A mente assim. E você, humano, tem condição, quando fizer, de não aceitar a ditadura da mente. De não aceitar a imposição de determinadas posses, ações e desejos para ser feliz. E aí, como eu respondi para o moço, o que é mais como conseguir mais facilmente isso? Primeiro, e antes de tudo, decidindo que para você é mais importante ser feliz ou ter aquela posse. Para você, o mais importante é ser feliz, você consegue abrir mão da posse. E para você, o mais importante é você ter a posse, você nunca vai conseguir ser feliz. Agora, nunca esquecendo, quem vai dar este valor? A mente. Então você precisa investigar na mente o que é mais importante para você. Sim. E colocar isso. Essa é a base da hipnotologia humana. Tratando daquilo que nós estudamos de manhã, aplicando aquilo e conhecendo forma humana de processar, para dois, posse, paixão e desejo, você descobre como você vive a vida, ou como a sua vida acontece. E aí você começa a não dá, pelo menos uma aluno se substitui. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas já dá para vislumbrar uma aluno no fim do punho. Já dá para pelo menos você imaginar, olha, não sai disso.
A gente não precisa viver com o medo ao sofrimento. Eu não vou nem chegar ao ponto de sofre quem quer. Não vou dizer isso. Porque não é o plano China. Eu só posso dizer que sofre quem não consegue vencer essas imposições. Ficou claro isso? Tá certo. E agora eu vou responder então para você, filha. Quem é tu nessa história? Como é que você faz isso? Como é que você consegue ver a mente? Não é você que vê a mente. Ou como a moça tinha dito, quem é o observador, quem é o observado e quem é a observação. Porque isso foram palavras que eu usei no estudo chamado Busca da Felicidade para definir você, a mente, o observador, a mente, o observado e a observação, prestar atenção à mente. Ou trabalhar na deixa ilusória de vocês, não no mundo real. Perfeito? Pia, quem é você? Responda com as suas palavras. Isso é tudo que eu falei. Quem é você? Não, esqueça tudo que eu falei. Vai para a sua própria cabeça. Quem é você? Você sempre me respondeu. A marcha. Você é o ser humano que você pensa que é. É você que é um observador. Aqui você diz que o ser humano não existe. Estou falando na realidade de vocês, não na realidade real. Para vocês são um ser humano, uma pessoa que é capaz de pensar sozinho, dentro da realidade de vocês. Essa é a realidade universal e essa é a realidade do espírito. Porque você não consegue melhorar e não consegue fazer as coisas de lá para cá. Então vamos trabalhar só nessa realidade. Que é uma ilusão, mas é uma realidade ilusória. Para você é real. Então quem é você? O ser humano é você nessa história da espirituologia. O ser humano que você pensa que é. E da espiritologia, você assume o papel de observador. O que é um observador? É o ser humano que presta atenção aos seus pensamentos e observa os seus pensamentos. Atenção plena, correta. Na espiritologia, você, o ser humano que você acha, é aquele que assume a posição de observador da mente. Perfeito? O que é essa mente? Ou seja, o que é o pensamento que lhe vem de fora? Qual é o seu pensamento? Dá para distinguir? Não, eu falei que tudo é verdade que não dá.
nível ilusório, dentro da realidade de vocês, tá. O pensamento que não é criado por você. Hã? Não, você está andando no meio da rua e vê o pensamento que duvida se aquela pessoa é feia. Não, Chico, ele fala. Você não pensou aquela pessoa é feia. Você recebeu um pensamento, aquela pessoa é feia. Não. Ó, você pensar e dizer, olha aquela pessoa, olha, sei lá, mas ela tem os traços assim, ela tem os traços assados, ela é assim, então ela é feia. Você criou o pensamento, você chegou a uma definição, não foi uma coisa que ele veio ponta. Se eu botar mais nome, você vai complicar as coisas. Tudo que você não desenvolve, já vem o conceito, como ela falou, ponto. Não é seu. Só quando você se torna um observador de você, o pensamento vem em você. Peraí, de onde vem isso? Como isso foi falar aqui? Não queira enrolar. Instinto é outra coisa, instinto não tem nada a ver. Instinto não passa por pensamento. Sabe o que é instinto? Não pensou. Você não tem pensamento. Se o carro vier em cima de você, você vai pensar, o carro está se aproximando de mim. Eu agora tenho que pensar e eu tenho que pular. Porque se eu não pular, eu vou já passar por cima de você. Pula, seu instinto. O instinto não tem pensamento. Não tem. O instinto é um ato que acontece sem ser causado pelo pensamento. Porque é uma forma de pensamento. Não é o pensamento, é uma forma de pensamento. Mas o pensamento que não passa por uma análise, não passa por uma razão. Então não é um pensamento. Por que as tartarugas voltam para a mesma para botar os ovos todo ano? Por raciocínio. Então, pensamento. Está chegando essa época do ano, é a época que eu vou voar, eu preciso ir para aquela praia. Não é isso. Ela vai. Instinto é isso. Instinto é o sem pensamento. Então, o instinto não entra aqui, porque hiperitologia é a análise do pensamento. Então, não entra instinto. Para nós, tudo, o pensamento que vem de fora é aquele que você recebe, ponto. É aquele que depois que ele vem, você vai encontrar justificativa para aquilo que foi dito. Veja, você pensar, você analisou, você estudou a pessoa e chegou à conclusão que ela é feia. Ao contrário, muitas vezes vem a ideia de que ela é feia e aí você começa a criar subsídios para aquilo que você pensou, para aquilo que passou na sua mente. Você analisa depois. Você consegue o quê? Qual o pensamento que você consegue controlar? Nenhum. Todos vêm. Você consegue se libertar. Se libertar, e aí eu vou falar de despossuir, é não acreditar nele. Peraí, libertar-se, despossuir, não é mudar o pensamento, não é criar coisas novas, é simplesmente se libertar dele.
Não, se libertar dele é não se apegar a ele, é não achar que ele está certo, é não achar que que aquilo é verdadeiro, não achar que aquilo é real. Ó? Não entra em show é outra coisa, você está inconsciente, você não consegue fazer nada e fecha, não tem nada a ver com espirituologia. Ó? Esse é o se libertar. Não acreditar que aquela pessoa é feia. Também não quer dizer que ela é bonita. Então não sabe se é. Você desapega-se, não vive ele como verdade. Isso pode ser feito. Quando for feito. Ou seja, quando você conseguir, entre aspas, uma porta, fala direito. Pense os pensamentos para que você pense. Quando não é essa peça, você não conseguiu. O problema é que muitas vezes a porta se abre. Mas quando você não está com a atenção para se libertar, você começa a criar justificativas para aquele pensamento. E aí você vai entrando numa espiral e cada vez indo mais fundo. Fale que eu vou perguntar. É por isso que eu falei da primeira parte. Nenhum pensamento é puro. Nenhum pensamento é inocente. Nenhum pensamento quer o justo. Todo ele só quer ganhar. Você está querendo confundir dois trabalhos diferentes. O que a gente faz? Sair ou não sair do táxi não tem nada a ver com o pensamento. Não estou falando em sair ou não sair do táxi. Mas se vem na sua cabeça esse motorista não é confiável, você deve dizer, não sei se é ou não sei se não é. Porque esse pensamento, fundamentado lá no egoísmo, só quer trazer a sensação da vitória. Ou seja, você saiu do táxi e agora você diz, olha só, eu fui esperta. E acabou de julgar alguém que você nem sabe se era ou não mal intencionado. E julgou para quê? Para se sentir vitorioso. É isso. Aí, mas a intuição não existe. Intuição é o pensamento que vem de fora. O pensamento que vem de fora é dado. Não está certo. Ele está fundamentado no egoísmo. Repetir o que foi o pensamento? E aí acontece, ela pensa positivo, acontece a tragédia, aí de novo tem que pensar mais forte. Ela sempre joga a culpa nela. Não, o pensamento não traz nada. Se você acreditar nisso, você simplesmente vai ser usado pela sensação da vitória quando conseguir o pensamento com a realidade. Não, o objetivo do pensamento está para vocês. Só porque essa pessoa pensa muitas vezes na mesma coisa, ela não é pior que você.
Não tem como controlar. Perfeito. A pessoa não tem como controlar o pensamento. Tem como controlar o efeito dele. Tem como controlar o efeito dele. Por exemplo, uma pessoa faz alguma... Vou botar nome ao depois. A mulher dele faz uma coisa que ele tem o pensamento que não gosta. Ele não tem como gostar do que ela fez. Pelo pensamento de gostar. Ele tem como controlar o efeito de se não gostar. Como? Isso está fundamentado numa face minha, isso está fundamentado numa paixão minha e num desejo meu. E tudo isso foi usado para uma sensação de vitória, para que eu respondesse e brigasse com ela. Falando assim, parece triste. Tá? Vai. Um romance de vida teria direito o obsessor joga essa O moço está falando que o que eu estou dizendo parece com a figura do obsessor dos romances espíritas. Ou seja, você recebe um pensamento que dela desacordo com o mundo, que o obsedia para zelar essa contrariedade para você se libertar dela. Eu não falei nada diferente. Só que para você, o nome obsessor é um espírito mau. Para mim, é um cumpridor da ordem de Deus. E olha, para mim, que leio o livro do Espírito. Porque no livro do Espírito está escrito que Deus encaminha o obsessor para o obsediado, como uma oportunidade de elevação por Deus. Então, também nós mostramos o valor da palavra obsessor. Para mim, o obsessor é um grande espírito. Para você é o diabo. Para você que eu digo é o diabo. Aquele que te achou mal. Não é mestre. Mestre é outra coisa. Mestre é o que ensina, é esse que dá a oportunidade de aprender. É muito diferente. Baseados, pensamento. Agora você não pode estar com ela. Deixar de ouvir. Ao se libertar do pensamento que vem de fora, você não está correndo o risco de não ouvir uma orientação de mentor, nenhuma orientação de mentor vem de fora. Não vem numa forma de pensamento. Sentimento. Coisa que você não tem consciência. O mentor lhe dá para passar pelas provas. É isso que fala o livro do Espírito. Esse ânimo é uma, como vocês falam, carga energética. Não é palavra. Nenhum mentor fala com você palavras. O mentor que fala palavras é o obsessor. Eu. Por isso eu já comecei lá no início. Não há pensamento certo, não há pensamento sagrado, não há pensamento certo. Eu vou te uma coisa, uma tentação. E realmente, Que sensação que deu para distinguir, moço? assim, extrasensorial. E da extrasensorial você não vai sentir. E nós não temos nada.
Só não estamos expressando bem. Mas Veja, moço, tudo que lhe é consciente é prova. Então, se você sentiu que o mentor lhe deu ânimo, você se tornou consciente, já não tem mais ânimo nenhum aí, tudo isso é uma prova, é uma ideia de que tem um mentor e dando ânimo. É o momento de você se libertar, porque se se prender naquilo, isso virou pensamento, virou consciência. nunca vai falar. O mentor nunca vai falar com você. Ele vai distinguir. Tudo que você viver não é mentor. Tudo que o mentor fizer, você nunca vai saber que fez. Distinguiu. Ou melhor, reuniu tudo num ponto só. Nada é o que você acha que é. Não, mas eu nunca disse que não há mentor. Agora, o problema é que o obsessor é um grande mentor. Não um mestre, é um mentor. É um grande assunto é chuva. Se você não tiver um pensamento, como é que você vai se libertar do pensamento? Sim, mas a forma de observar o pensamento é saber que ele foi dado não por um mal, que é o seu mal, mas por alguém que lhe deu uma oportunidade de trabalhar, de se libertar do pensamento. Sim, não, isso é fruto do Vale. Você falou, dá para separar. O que é o seu pensamento, o que é dos outros. Já que ambos são externos, vem de fora. Se tiver uma construção, uma frase gramatical, uma narrativa, Olha, suas palavras, olha, tudo que veio do tal obsessor, tem que colocar o valor de mal ao obsessor, tudo que vem do obsessor tem uma construção gramatical, tem palavras, tem sons, tem formas. Tudo isso tem, e não existe no mundo espiritual. E só o que tem isso é que é consciente para você. Então realmente dá para separar bem. Não vem do obsessor, porque o que não vier do obsessor, você não sabe. A moça está falando que não concorda com a história de ter vindo de escola. Por quê? Escuta o obsessor, aquilo está dentro de você. Dentro do quê? Do corpo físico? Sim, existe a sintonia frequência. E essa sintonia frequência você é um espírito humanizado em empolgação. Ele é um espírito humanizado em missão, fala da carne. Passa de sintonia. Não, eu não falei. Pelo contrário, a primeira coisa que eu fiz questão de tirar é o valor do mal. Eu simplesmente o trabalhador espiritual. Moxa, é que tem algumas coisas que nós já falamos lá atrás, que nós começamos a falar aqui vai enrolar. Mas a filha deve lembrar. Alguém aqui estudou medicina? Não. Alguém aqui sabe como se desenvolve o feto dentro da barriga da mãe? Estuda, né? Biologia, né? Aí diz lá, as reações químicas, né? Mentira. Tem um espírito do lado de fora que vai criando. Vocês não imaginam a ação do mundo dos espíritos sobre vocês. Vocês não estão vendo o que está aqui. O que está trabalhando aqui.
dando pensamento, dando compreensão, estilando, dando ânimo. Eu não estou sentindo, não estou vendo. E só veio o resultado, o pensamento. Então você realmente não vai conseguir entender como é essa coisa de vida fora. Não tem fora nem dentro. É algo que é jogado em você. A mesma coisa a doença. Aqui não tem doença. A doença está vindo de fora. O que é o câncer, filho? Lembra? Energia negativa acumulada. Então veja, existe o observador X, quem é? Você. Existe o observado X, quem é? O pensamento. Existe a observação X, quem é? O pensamento que você conduz. O pensamento que investiga, o pensamento. A filha está perguntando se o ser humano é capaz de criar o pensamento. E vai tomar conta do outro pensamento que vem. E aí eu prefiro o moço que teve aqui nessa terra, que usou duas palavras. Fala a mesma coisa. IA e A. Fala. Tira o E, põe o E. IA e A. No IA, para ele, comigo, ela fazer algo a partir do nada. IA, ela usar alguma coisa que já tem em determinado momento. Deus queria. Você ia comer. Foi uma coisa que ele inventou. Ele falou, mas está muito perto só para distinguir. O ser humano é capaz de criar um pensamento que inicia o pensamento? Sim, mas essa criação que ele faz não vem do nada. Vem de algo que já existe. Esse algo que já existe é a causa primária. Não é parafernália, filha. É simples. É simples. Só complica porque vocês acham complicado. Mas coisas fáceis é a coisa que se faz. Não, vocês não são a mesma coisa. O observador é você. Ou aquele ser humano que dentro da realidade ilusória acredita que existe. O observado é o pensamento que não é você que cria. E a observação é o ato de analisar esse pensamento. A moça me fez uma pergunta interessante. Isso não é só a nível didático. Isso é a nível humano. Dentro de uma realidade ilusória, dentro de uma relatividade. Para vocês isso pode ser verdade. Quem acreditar, sei lá. Quem não acreditar, não sei lá. Agora, no universo, aí é outra história, você nem imagina. De qualquer forma, é a forma como a espiritologia age. Esse é o caminho da espiritologia. Pensar o pensamento. No sentido de identificar as posses, ações e desejos. Não para alterá-los, mas para libertar-se da ação deles. Para libertar-se da possessão, da paixão e do desejar.
É o que eu disse, o problema não é ter desejo, o problema é desejar o desejo. A moça está me perguntando que quando você consegue identificar as 3 coisas ou uma das coisas e se livra disso, você não julga. Não, não é não julgar. O reflexo disso é apenas você conseguir retirar da mente aquilo que lhe leva à desarmonia e infelicidade. E este julgamento, você está muito preocupado em não julgar, e você está querendo julgar como não se julga. Você quer ouvir um monte de coisa como não julgar. Você vai ouvir tudo, vai construir um julgamento de como é não julgar. Compreendeu? Ficou claro isso? Este é o processo da espirituologia a nível humano. É o processo de identificação dessas 3 coisas, paixões, posse e desejo, não no sentido, não com a intenção de mudá-las, mas com a intenção de desqualificá-las, tirar dela o poder que ela tem sobre você. Porque a posse exerce, aí a paixão e o desejo, exerce o poder sobre você. Qual o poder? Qual o poder? O poder da crença de que aquilo é verdadeiro e real. Quando você aceita a possessão material que a mente cria, que é meu, essa crença tem o poder de lhe dizer que aquela sua ideia é verdadeira. Mas ela só tem essa ideia porque você acreditou nela. E aí, se alguém falar o contrário, o pensamento vai agir, ele está em guerra com aquele. Porque senão ele vai estar perdendo. A moça agora falou a coisa mais interessante que nós podíamos ouvir neste momento. Todo pensamento tem a intenção de lhe separar da unidade. Porque o que é a unidade? Deus é um. A unidade é um. Deus pode estar na unidade. A unidade é um. Ou seja, tudo é uma coisa só. Justamente as posses, as paixões e os desejos criam a separação do que é um. Por isso é a aprovação do espírito. Não é a sua aprovação. Para você não tem nada a ver com prova, para você tem a ver com desarmonia. Mas para o espírito, esse pensamento e a desunião, e a separação em múltiplos do que é um. Certo? Mas isso é para o espírito, não tem nada a ver com nós. Nós, o problema de ter paixões, posses e desejos é que cria a desarmonia. Por quê? Porque o apego, ou seja, a crença de que aquela posse é real e verdadeira,
só lhe leva a desarmonizar com o outro, que tem outra queixa. Não faz você ter ou não ter. Porque às vezes você diz é meu e perde. Às vezes você diz que é meu e ganha. Então não faz você ter ou não ter. Faz apenas você se desarmonizar com o outro, que também acredita que é dele. Então a moça me perguntou, é possível ter paz? Sim, só que nunca vai haver paz do jeito que vocês querem. Todos pensando a mesma coisa. Essa paz não existe, isso é utópico. A única forma de haver paz entre vocês é quando cada um identificar o que é seu e não exigir do outro que o outro siga aquilo que é seu. Moça, não existe nada definitivo. A moça está perguntando se essa paz não é definitiva. Não existe nada definitivo nesse mundo. Tudo acontece a cada instante. A cada instante você vai ter que trabalhar. Quando você não trabalhar, viveu sem paz. Quando trabalhar, viveu em paz. Quanto tempo dura uma vida, moça? Eu vou ter que dizer esse número, porque é o número que, vamos dizer assim, vocês conhecem. É o menor que vocês conhecem. 1 segundo. A cada segundo você nasce e morre. Aquele segundo acabou aquele presente. A vida dura 1 segundo. Para vocês, vida é uma sequência de segundos. E tocar, Luiz. Porque a partir de agora nós vamos então começar a usar tudo isso. Até agora, um dia, foi tudo teoria. Mas nós vamos começar a usar essas coisas. E para isso precisa estar enfim essa ideia. A ideia do que é o mal, entre aspas, e a ideia de como se libertar deste mal. Para atingir o que? Aquilo que você quer. Que é de verdade. Que é a paz, a felicidade e a harmonia. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.